Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre a importância da utilização e da análise de dados. Nessa aula eu quero falar para vocês, passar alguns exemplos históricos da importância da análise de dados para a nossa sociedade, utilizar alguns exemplos recentes de saúde pública, como o caso da Covid, da pandemia de Covid-19, e também falar de exemplos de dados que a própria cátedra vem analisando e aplicando nos municípios que são parceiros dos nossos estudos. Bom, para começar o nosso estudo, eu quero que vocês vamos tentar entender de maneira conjunta aqui como o cólera se espalha, tá? E para isso eu vou precisar falar do Jon Snow. Mas não é o Jon Snow que a gente está acostumado a ver do Game of Thrones, e sim um Jon Snow, um médico, né, que viveu no século XIX, que realmente existiu, e foi muito importante para a descoberta de como o cólera contamina as pessoas. Então, no século XIX, era bastante frequente ter essas epidemias de cólera, e era também uma época onde o saneamento básico era ainda pouco desenvolvido, pouco realizado. Então, era comum encontrar casas ou ruas, né, com excrementos na rua, né, em situações precárias de saneamento. E, em 1850, houve um surto de cólera bastante evidente, bastante forte, onde mais de 50 pessoas faleceram num período bastante curto, de até 10 dias. E nessa época acreditava-se que o cólera era transmitido por meio de partículas aéreas, a teoria do miasma, certo? Mas o nosso médico aqui que eu estou falando, Jon Snow, ele acreditava que não, que o cólera era transmitido através da ingestão de água contaminada, tá? E ele fez, então, uma análise de dados, tá? Que eu estou mostrando nesse mapa para vocês, onde ele descreveu, né, que o número de casos do cólera, de mortes pelo cólera, era muito maior ao redor de uma fonte de água que se encontrava na rua e as pessoas utilizavam essa fonte de água para beber a água, para usar para limpeza, certo? Do que próximo de outras fontes. A gente pode ver nesse mapa que bem no centro dela, que está na fonte de Broad Street, a gente consegue verificar que tem um grande número de casos concentrados ali de morte por cólera, enquanto outras fontes mais espalhadas pela cidade, a gente vê que não tem tantos casos. Então ele começou a relacionar o quê? O número de casos de morte de cólera com essa fonte de água que poderia estar contaminada. Em amarelo, a gente está mostrando duas exceções a esse padrão que o Jon Snow observou. Tá? Uma delas era uma fábrica com mais de 200 ou 300 trabalhadores, onde só teve poucos casos de cólera. E uma outra, no retângulo um pouco menor ali, é uma cervejaria, onde também não foi registrado nenhum caso, apesar de estar muito próximo dessa fonte de água. Mas o que ele verificou, o próprio Jon Snow foi tentar entender o que estava acontecendo nesse caso, e ele viu que a fábrica tinha uma fonte própria de água, possivelmente um poço artesiano ali deles, e a cervejaria, obviamente, consumia muita água da cerveja e muita água fervida, onde então era eliminado o cólera, tá? E foi com base nessas observações que o Jon Snow levantou, através dessas análises de dados, que foi tomada uma das principais medidas na época de fechar essa torneira, essa fonte na rua, e a gente viu que os casos, né, foi visto na realidade que os casos começaram a se reduzir ao longo do tempo. Tá? Então esse é um exemplo de como a análise de dados pode ajudar uma tomada de decisão pública e qual a importância dessa análise de dados. Então, algo bastante relevante aqui para a gente entender que dos dados, os dados por si só não comunicam tanto, né? Eles por si só existem, a gente precisa fazer uma análise desses dados para tentar extrair padrões, extrair insights, e através dessas análises a gente consegue então obter informação que pode então ser um guia para uma política pública ou para ações de melhoria da educação, que é o nosso foco aqui. Um outro exemplo bastante interessante, né, da utilização de dados para políticas públicas foi a pandemia de Covid-19 que nós passamos recentemente. Então, era muito comum a gente ver nos jornais, né, todos os dias a gente via o número de casos, o número de mortes, e quando costumava, né, ter uma subida, um aumento, as normas de isolamento social ou eram recrudescidas ou eram abrandadas, né, eram mais soltas, de acordo com o número de casos, o número de mortes que a gente via diariamente. Então, esse é um outro exemplo, né? A gente utiliza informações para a tomada de decisões públicas. Aí, o caso da pandemia foi bastante icônico. Um outro caso que a gente pode citar, é um caso recente, né, relativamente recente, da vacinação de dengue,
que gerou bastante, né, comentários. Por que estão vacinando? Tem poucas vacinas, né? Por que estão vacinando só os casos entre 10 e 14 anos? Por que não vacinam as crianças mais novas? Por que não vacinam os adultos ou os idosos? Essa tabela, obviamente, não é a única fonte de dados que norteou essa decisão, mas é uma das fontes de informação, tá? A gente consegue ver o número de casos, tá? O número total de casos, o número de casos de dengue, né, abaixo dos 5 anos, entre 5 e 9 anos e entre 10 e 14 anos. E se a gente observar na última linha o número total de casos, a gente observa que o número de casos entre 10 e 14 anos é quase o dobro dos casos de menor que 5 anos. E ainda assim bastante maior do que o caso entre 5 e 9 anos. Então, parte da decisão de vacinar essa faixa etária específica advém de dados como esse que eu estou mostrando para vocês. Agora, falando, né, de como que a gente pode utilizar a análise de dados na área de educação, queria mostrar um estudo que nós da Cátedra realizamos e que está sendo publicado na forma de um artigo científico, onde a gente utilizou todos os municípios do Brasil, certo? Foram 4.360 municípios no Brasil inteiro que tinham os dados, né, ao longo dos anos. E a gente viu quais eram os fatores, os indicadores educacionais que mais estavam associados ou que mais prediziam o resultado do IDEB, né, que é um indicador de desempenho e de fluxo escolar, que a gente vai falar ao longo do curso bastante sobre isso, sobre o IDEB. Mas aqui a gente queria ver quais os indicadores que mais prediziam o resultado do IDEB. E a gente tem esse gráfico aqui de dispersão, onde a gente mostra, a gente tentou traduzir essa relação do modelo com o resultado do IDEB através de uma equação linear, de uma reta, certo? Mas o que é mais interessante é que a gente observou que alguns fatores estão mais associados com o bom desempenho no IDEB do que outros. O que a gente viu é que os fatores que mais estão associados é a média do nível socioeconômico, ou seja, quanto maior o nível socioeconômico das famílias desses alunos das escolas, maior a nota do IDEB. Por outro lado, tem uma associação negativa com a taxa de distorção em idade séria, que está escrito como TDI, e o abandono. Ou seja, quanto maior a taxa de distorção em idade séria e o abandono escolar, menor o desempenho do IDEB. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar fatores que podem estar associados a um desempenho escolar e entender o que a gente pode atuar, né, como política pública para tentar melhorar esse entendimento, esse desempenho escolar. Bom, aqui eu também trago um gráfico de uma análise que nós fazemos cotidianamente aqui na cátedra, que é uma análise de componente principal. A princípio parece uma análise bastante complexa, um gráfico bastante difícil de entender. Mas essa é uma coisa que a gente já trabalha bastante, vai trabalhar bastante nessa formação também, que é com visualização de dados, certo? Não adianta só a gente ter a informação do dado, mas a gente tem que comunicar isso para o secretário, para o técnico, para quem quer que seja, para o gestor público, certo? Então, o que a gente faz é traduzir a informação desse gráfico de dispersão que vocês estão vendo para esse mapa georreferenciado aqui, onde eu vejo que as escolas que eu pintei em vermelho, que escolhi a cor vermelha, elas são as de pior desempenho, aqui no caso do município de São Paulo, usando só como exemplo, tá? Então, a gente tem ali, em vermelho, as escolas com desempenho mais baixo, e em verde, as escolas com os maiores desempenhos. E, corroborando, inclusive, aquela informação que eu falei do nosso estudo, né, sobre a média do nível socioeconômico, a gente consegue ver em roxo, na cor roxa, quanto mais roxo, maior o nível socioeconômico. E quanto mais branquinho, menor o nível socioeconômico. A gente consegue observar que a maior parte das escolas vermelhas estão fora dessas manchas roxas mais evidentes. E as escolas de menor desempenho, as escolas verdinhas, geralmente estão dentro dessas manchas de maior nível socioeconômico. Então, uma outra forma de mostrar, né, esse dado é utilizando mapas georreferenciados, que a gente vai falar bastante na nossa formação também. Por fim, uma outra informação que a gente pode extrair são exemplos, tá, para motivar vocês de como a análise de dados pode trazer informações relevantes para o dia a dia das secretarias, para o dia a dia de quem faz análise de dados educacionais. Aqui a gente viu, né, as escolas que tiveram o melhor desempenho, o melhor progresso entre 2017 e 2019. Ou seja, as escolas que mais melhoraram. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, esse gráfico de dispersão, ele na realidade mostra que quanto mais à esquerda do gráfico, pior o desempenho das escolas. E cada pontinho é uma escola aí, tá? E quanto mais à direita, melhor esse desempenho. Em azul está o ano de 2017 e em vermelho o ano de 2019.
Parece um gráfico muito complexo, né, muito difícil, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas o que eu quero ressaltar são essas setas vermelhas, mostrando as escolas que tiveram melhor progresso de 2017 para 2019. Ou seja, andaram mais da esquerda para a direita do gráfico. Tá? A gente pode pegar aqui, por exemplo, a escola que a gente, né, reduziu o nome para ficar mais simples, aqui é a escola Silvia, que saiu de uma porcentagem de alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa de 63% em 2017 para 84% em 2019. A porcentagem de aprendizado adequado em matemática era de 44% e foi para 78%. É um número, um crescimento muito grande. E agora a gente pegando esses exemplos, esses casos, né, que tiveram bastante sucesso dessa progressão, é interessante para a gente entender o que aconteceu nessas escolas. Foi alguma política pública? Foi uma mudança administrativa? Foi alguma implementação de uma metodologia pedagógica? Isso é bastante interessante para a gente entender cada caso e ver os casos, né, de bom desempenho e os casos onde teve, na realidade, uma pior desse desempenho. Então, né, na realidade, eu trouxe esses exemplos para vocês para mostrar, né, como de diferentes formas a gente pode trazer insights, né, pode trazer conclusões e informações interessantes sobre diferentes áreas do conhecimento, e no nosso caso específico aqui, é tentar entender a área da educação. Para ressaltar ainda mais, né, essa ideia da importância de análise de dados, existem alguns pesquisadores, né, que traduzem em diferentes paradigmas, né, ou classificam diferentes paradigmas tecnológicos, científicos, a evolução, né, do conhecimento. É tido que o primeiro paradigma foi a ciência empírica, ou aquela seja ciência experimental, onde dependia muito da experimentação para obter informações acerca da natureza. Um segundo paradigma, que é baseado em modelos, né, uma ciência mais teórica, onde é feito muitas inferências com base na parte matemática e na evolução dessas teorias. Um terceiro paradigma, né, que a gente está, segundo esses autores, né, a gente está saindo dele, entrando para um outro paradigma, que é um paradigma computacional, onde a gente não precisa fazer experimentação, a gente pode simular essas experimentações no computador. E agora um quarto paradigma que a gente está vivendo, que é justamente o que motiva também o fato dessa formação, que é o paradigma do Big Data, né, da ciência direcionada por dados, que a gente chama de data-driven, né? Ou seja, são os dados, a gente tem uma grande compilação de dados, tenta extrair padrões desses dados para trazer alguma inferência, alguma informação relevante. E, obviamente, a gente tem uma fonte de dados muito grande hoje em dia, né? A gente fala só dos dados abertos de educação, nós temos os dados do INEP, dados, né, do IBGE de maneira geral, dados de avaliações estaduais, dados de avaliações internas municipais, certo? E, além disso, a gente tem todos os dados, que pode ser discutido quão válido, quão propício é utilizar esses dados, mas nós temos muitos dados de saúde, dados de mídias sociais, dados de utilização do celular, que constituem, então, uma grande variedade de dados e uma grande quantidade de dados, o que faz, então, que seja muito relevante a gente entender e participar das análises de dados. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês o ciclo da política pública, né, tentando resumir esse ciclo, e qual que é a importância, né, da análise de dados para esse ciclo. Então, um ciclo de política pública ideal começaria com uma identificação do problema, certo? Depois, a formulação dessa política para tentar sanar esse problema, a implementação dessa política, depois a avaliação e, por fim, a tomada de decisão em relação a essa política pública. E onde que entra, então, a análise de dados nesse ciclo? E a análise de dados, ela entra em todos os aspectos dessa política pública, certo? A gente tem, né, que os dados, indicadores, são importantes para o diagnóstico, para a gente identificar os problemas, né, como aquele exemplo que eu dei. A gente pode identificar escolas que tiveram um progresso muito bom de um ano para o outro, escolas que pioraram muito de um ano para o outro. Esses dados, indicadores, são importantes para diagnosticar o que está acontecendo no cenário educacional. Depois, os dados vão ser relevantes para trazer informações da arquitetura, de como essa política pública vai ser formulada, implementada. E depois, na parte de implementação, monitorar essa política pública e os resultados que ela está trazendo. Para isso, também nessa parte de avaliação, os dados são utilizados, né, dados indicadores para avaliação da política pública. E, por fim, né, na etapa de tomada de decisão, a gente tem os dados e informações sobre continuidade, expansão e término dessa política pública. Bom, nessa primeira aula, então, eu quis trazer qual que é a importância, né,
da análise de dados para a área de educação e para a área de políticas públicas de maneira geral. E eu quero, né, frisar para vocês que nessa formação nossa ideia é trabalhar com os dados, tornar, né, vocês proficientes, né, ou bastante aptos a fazerem análise de dados educacionais e também a fazer competências de visualização e comunicação de dados. Então, para resumir, nesta aula nós vimos alguns exemplos históricos, né, da utilização de dados e sua relevância para a área da saúde. Também vimos exemplos recentes, né, da área da saúde, como a escolha da vacinação da dengue e a pandemia de Covid-19. E, por fim, mostramos alguns exemplos da própria cátedra para análise de dados na área de educação e a importância disso para políticas públicas. Então é isso, até a próxima aula.